É um prazer enorme estar com vocês em mais um momento de atualização profética no nosso canal. Estamos aqui para acompanhar um pouco mais daquilo que o mundo nos traz. E desta vez quero compartilhar com os irmãos uma publicação recente da MSN no começo deste mês de fevereiro de 2026, onde se publicou 12 razões pelas quais considera os adventistas do sétimo dia como anticristãos. A MSN descreve as crenças proféticas adventistas como baseadas no medo e que elas são prejudiciais à sociedade, incompatíveis com outras fés. Vamos iniciar lendo uma passagem. O mundo inteiro deve ser agitado com inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não irão render homenagem ao papado honrando domingo. Vejam só. O propósito de Satanás é fazer com que eles sejam apagados da terra, para que a sua supremacia do mundo não seja contestada. E eu vou deixar os links destas matérias na descrição do vídeo, vocês podem ler. A pergunta que eu faria logo de começo: por que eles chamariam os adventistas do sétimo dia de não cristãos? Vejam só. Porque os adventistas do sétimo dia não são considerados cristãos? Pergunta que eu faço. Quem é que não considera os adventistas cristãos? Quem? Logo, os adventistas que têm hospitais pelo mundo, que têm escolas, que têm agência humanitária que ajuda milhares de pessoas pelo mundo, até em países não cristãos, países muçulmanos, a ADRA está lá para ajudar em diferentes necessidades. Por que agora eles não são considerados cristãos? Queridos, vejam aqui. É dito. Talvez o ensinamento mais controverso seja a afirmação de que a marca da besta envolve leis de adoração dominical. Agora entendemos o porquê desta publicação. E eles falam aqui de muitos aspectos que eu diria absurdos, não fazem nenhum sentido, mas eu peguei especialmente esta parte. Eles consideram os adventistas como não cristãos porque eles ensinam que a marca da besta é a adoração obrigatória do domingo. Vamos continuar. Os adventistas historicamente ensinaram que no fim dos tempos, o governo dos Estados Unidos da América vai forçar as pessoas a adorar no domingo. E eles dizem que esta narrativa pinta outros cristãos e o governo como eventuais inimigos de Deus. Sem palavras. Mas esperem, eu vou falar um pouco em torno disto daqui a pouco. Vamos continuar lendo. Eles dizem: esta escatologia específica gera muita suspeita e medo em relação a outros grupos religiosos. Opa, parece que eles agora são oniscientes, sabem tudo de nós, conseguem entrar dentro de nós para saber que nós temos medo dos outros religiosos. Interessante, vamos continuar. Um estudo desse grupo mostra que a geração Z está cada vez mais cética em relação a tais narrativas religiosas baseadas no medo. É difícil ver um grupo como um parceiro de fé quando a profecia deles diz que você vai persegui-lo. Interessante, publicação interessante e empolgante. E agora vamos debater um pouco em torno disto. Primeiro, sobre o domingo como sendo a marca da besta. Eles dizem no começo que um dos assuntos mais controversos é de que os adventistas ensinam que a marca da besta em Apocalipse 13 é o descanso de domingo obrigatório. Deixe-me vos dizer em primeiro lugar que não é a igreja adventista somente que fala isso. A própria besta diz isto. A propósito, para nós entendermos corretamente o que é marca da besta, nós como adventistas, ao contrário de outras denominações que especulam o que é marca da besta, dizendo que é um chip, às vezes dizem que é uma vacina, às vezes que é um monstro que virá no futuro, a igreja adventista tem uma posição que não muda desde sua fundação. Isto é interessante. Nós ensinamos que existem duas bestas em Apocalipse 13. A primeira besta que subiu do mar, representando Roma. Não terei tempo aqui para entrar nos detalhes. Se você deseja aprofundar, temos uma série especial de profecia preparada
para si. A segunda besta do Apocalipse 13 são os Estados Unidos da América, que fará com que o mundo, a Terra, adore a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Estados Unidos da América. Então, a marca da besta que os Estados Unidos da América fará com que o mundo todo receba e adore é a marca de Roma. É a marca da primeira besta. É a marca da Igreja Católica Romana. De acordo com a própria Igreja Católica Romana, qual é a sua marca de autoridade? Porque vejam, Deus na sua palavra diz que ele tem uma marca, que ele tem um sinal de sua autoridade como Criador. Em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, está claro quando Deus diz: santifique os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é sinal entre Deus e seu povo, para que através da guarda do sábado saibamos que Ele é o Senhor, YHWH, o Criador dos céus e da terra. Por outro lado, Roma, que é a primeira besta em Apocalipse, diz ter sua marca de autoridade, que o reconhece como Deus na terra, como substituto de Cristo na terra. Vejam aqui. Este é um registro católico de Londres. Vejam que é dito: domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado é prova deste facto. E qualquer protestante que guarda o domingo reconhece isso. Queridos, esta não é uma pergunta. Esta é uma declaração. Roma está dizendo que domingo é sua marca de autoridade mundial e que todo protestante que guarda o domingo reconhece sua autoridade mundial. Isto é muito sério. Portanto, é por isso que nós adventistas ensinamos, entendemos que a marca da besta no tempo do fim será a adoração obrigatória do domingo no mundo. E isto não é uma utopia, não é uma imaginação. Há sinais disto, meus queridos irmãos. Vejam outra declaração. As pessoas que pensam, esta é uma declaração católica, vejam aqui. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade precisam, por questão lógica, se tornar adventistas do sétimo dia e guardar o sábado como dia santo, diz aí a publicação católica. Está dizendo que todo aquele que deseja seguir a Bíblia como única regra de fé deve se tornar adventista do sétimo dia. Está dizendo a Igreja Católica. Mas agora vão nos dizer que os adventistas não são cristãos? Alguma coisa não está clara aqui. Vejam que entre eles há contradição nos seus argumentos. Segundo aspecto, eles dizem, em outras palavras, que as leis dominicais são absurdas, que elas não existem, que é um ensino berrante, que é um ensino absurdo. E a propósito, mesmo aqui no canal eu recebo muitos comentários de pessoas dizendo que isso é loucura, isso nunca vai acontecer. Vejam, queridos irmãos, nós como adventistas do sétimo dia, nós somos consistentes naquilo que nós acreditamos. E nós falamos uma coisa e mostramos sinais de que isso vai acontecer. Há sinais de que isto vai acontecer. Pelo contrário, aqueles que dizem que os adventistas estão loucos, que a lei dominical nunca vai acontecer, nunca vão te mostrar provas de que isso nunca vai acontecer. Não, eles não mostram provas. Não. Eles nunca vão te mostrar provas de que isto é impossível. Eles só dizem, não, isso é uma loucura. Isso não existe na Bíblia. Não. Mas nós mostramos provas. Escutem. Escutem. A MSN e todos aqueles que dizem que a lei dominical nunca vai acontecer precisam se atualizar um pouco nas notícias mais recentes. Vejam aqui. E é especificamente a ideia de encorajar o descanso do sábado e desencorajando o comércio no sábado. A proposta que está no nosso livro é emendar a lei federal básica sobre horas extraordinárias, a lei de normas de trabalho justas, para exigir que as horas extraordinárias sejam pagas por todo o trabalho realizado no sábado. Mas importante, para que as pessoas tenham espaço para adorar e honrar a Deus. E, em segundo lugar,
para ter momentos de descanso comunitário com as suas famílias e com as suas comunidades. Agora olhem para mim. Se isto é não um sinal de que isto pode acontecer. Eu digo que a lei dominical vai acontecer. E eu mostro sinais. Você diz que a lei dominical nunca vai acontecer. E não me mostra sinais de que isso não vai acontecer. Isto é interessante. Vamos ver. Será que é um absurdo? E se é um absurdo, o que este pastor protestante americano está dizendo? Escutem aqui. Se o magistrado civil punisse quem quebra o sábado, as lojas fechariam. As lojas fechariam se o magistrado civil punisse quem quebra o sábado. Diga-me, isto não é um sinal de que isto vai acontecer um dia? Que sinal você me mostra de que isto nunca vai acontecer um dia? Escutem aqui. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. A ordenação pública a Deus é algo que sofreu muito nas últimas décadas, mas é facilmente restaurado. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. E eu diria que foi promulgado e continua a estar nos livros, em muitos estados diferentes, na forma de leis azuis, das leis de sábado. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. Se você estiver acompanhando nossas disputas, temos sido proponentes das leis do sábado. The restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. A restauração do sábado é o presente mais concreto e material que podemos dar à nossa nação. E não se enganem em achar que este sábado que eles estão falando é o 7º dia. Não, é o primeiro dia da semana. Isto não é um sinal. Por que então os adventistas ensinam algo absurdo? Se está aqui o sinal. E você, que ensina algo verdadeiro, que sinal você me dá de que isto nunca vai acontecer? Vocês se lembram desta publicação? Você já pesquisou esta publicação? Vejam aqui, Salvando a América ao Salvar a Família. Um documento recente do governo de Trump, do Projeto 2025, do Heritage Foundation, onde eles dizem claramente que querem salvar a América através de um dia uniforme de descanso que limita a atividade comercial. Um tempo para observância religiosa. Será que os adventistas são tão loucos assim, ao ponto de ensinarem que a lei dominical virá, mas que nunca virá? Que prova você tem de que os adventistas são loucos neste aspecto? Vamos lá ao terceiro ponto. Eles dizem que os adventistas consideram os outros cristãos e o governo como inimigos futuros. Mas o fato é que não somos nós adventistas que consideramos as outras religiões ou denominações como inimigas, e nem o governo como inimigo. O fato é que as próprias religiões e denominações já dizem isso de nós. Já dizem isso de nós. Escutem aqui. Pastor, adventista do 7º dia, você crê que o fim está chegando? Não necessariamente este ano, mas acredita que está chegando. O que vai acontecer? Sim, eu creio que está chegando. O que vai acontecer é o seguinte. De acordo com o relato bíblico, Cristo vai descer do céu com seus anjos. Ele está vindo para levar aqueles que o aceitaram, que foram salvos por sua graça. Vai acontecer literalmente? Vai acontecer literalmente, sim. Haverá som de trombeta no céu, com a voz do arcanjo. E a aparição de Cristo, literalmente, com seus anjos. E ele vem para levar aqueles que o aceitaram e creem nele. Vai resgatá-los desta terra e assim fará justiça. O céu vai abrir, sim. O céu vai abrir, vai descer com seus anjos e levar aqueles que foram salvos pela sua graça. Espere um minuto. Desculpe, está na Bíblia. Isso é fundamentalismo. E o fundamentalismo cria problemas em todas as religiões mundiais. Gera problemas. Esta é uma interpretação fundamentalista das Escrituras, que mal compreende um trecho bastante poético no livro de Apocalipse, que mal compreende a visão de Paulo que o reino estava para vir imediatamente, não daqui a 1000 ou 2000 anos,
Mas como sabemos agora, esse foi um equívoco de Paulo e dos primeiros cristãos. Isto é fundamentalismo e gera problemas em todas as religiões mundiais, falou o padre católico. Então, quem é que está propagando ódio aqui a outro grupo religioso? Quem? Bem, eles dizem que os adventistas têm medo de crentes de outras religiões por causa dessas profecias de medo. Mas deixe-me vos dizer que não serão crentes de outras religiões que irão protagonizar. Aliás, não são os crentes honestos e sinceros que amam a Jesus e que desejam obedecer a sua palavra que irão protagonizar a perseguição contra o remanescente povo de Deus. Não. Serão os infiéis, os insinceros, que vão se apegar às doutrinas de Roma. Aqueles que vão se unir na grande confederação, como diz Apocalipse 16, os 3 espíritos imundos. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vejam aqui, nós lemos. Vejam, esta é uma declaração adventista. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Portanto, nós não consideramos as pessoas de outras religiões como perdidas ou como as pessoas que irão nos prejudicar, porque Deus tem filhos honestos. Quem vai protagonizar a perseguição são aqueles que vão se apegar ao erro. Aqueles que, de forma determinada, vão se apegar às falsas doutrinas e ao engano final. Eles dizem que é difícil ver os adventistas como parceiros enquanto eles ensinam perseguição. Interessante. E a propósito, nós vemos muitas pessoas mesmo no seio adventista que dizem que agora nós não podemos pregar mais sobre besta, não podemos falar das 3 mensagens angélicas, porque isso gera rancor nas pessoas. Mas quem disse que nós precisamos agradar as pessoas para tê-las como amigas? Não. Elias não precisou agradar o povo para tê-lo como amigo. Elias pregou a verdade. Elias chamou o povo a abandonar a adoração a Baal. Elias mostrou a verdade ao povo. Da mesma forma, João Batista não pregava uma mensagem mistura de verdade com o erro simplesmente para agradar o povo. Ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Parceria com quem? Quem disse que adventistas querem parceria e, portanto, devem pregar uma mensagem mais suave, devem abandonar sua posição profética, devem abandonar toda essa ideia de que a marca da besta é o domingo, devem abandonar essa ideia de que Roma é a besta, enfim. Não, nós não iremos abandonar isto. E nem precisamos de parceria alguma. Não iremos precisar disso. Queridos, para terminar, em 16 de fevereiro de 2026, o Parlamento de Montenegro estabeleceu o domingo por lei. Interessante. Esta lei foi votada tanto pela esquerda, tanto pela direita, como uma medida para dar aos trabalhadores folga de saúde e bem-estar. Ao mesmo tempo, a lei exige que as lojas permaneçam abertas nos sábados. Vejam aqui. O domingo de folga foi retomado. Tanto o governo quanto a oposição o apoiam. E há quem diz que os adventistas estão loucos quanto às leis dominicais. Meus irmãos, abram o olho. Vejam aqui. O Parlamento aprovou alterações à lei do comércio interno, permitindo o retorno dos feriados de domingo para lojas de atacado e varejo. A decisão foi apoiada por 62 deputados. Foi apoiado tanto pelo governo quanto pela oposição. E essas alterações, de acordo com essa lei, que foram apresentadas pelos deputados do movimento Europa Agora, exigem um domingo não laboral para proteger a saúde dos trabalhadores. Mesmo argumento usado em quase todo o mundo. Queridos, nós estamos nos aproximando de momentos decisivos. E se nós nos deixamos levar pela aparência externa, ou seja, queremos ser bem vistos pelo mundo como aqueles que falam coisas maravilhosas, como aqueles que são amigos de outras denominações, talvez nós perderemos o poder da mensagem que Deus nos confiou simplesmente por querer agradar os outros. Este é o tempo de nós falarmos a verdade, chamarmos os sinceros a abandonar os caminhos de Babilônia, chamarmos o mundo a sair das fileiras de Roma, a sair das fileiras do engano e ouvir a verdade que salvará essas pessoas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os teus esforços. Que você seja esse missionário destemido que fala a verdade para este tempo.
Deus abençoe. Até o próximo encontro.